Você alguma vez já se perguntou como surgiu o comércio no Brasil? One, two, three, come on! Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos entender melhor como se deu o comércio aqui no Brasil. Entender melhor sobre o comércio em si, pois quem teve a brilhante ideia de estabelecer uma moeda de troca obtida através do trabalho para ser usada para adquirir bens e serviços foi sem dúvida um indivíduo genial. A verdade é que ninguém sabe precisar ao certo quando surgiu o comércio, mas tudo indica que os primeiros indícios dessa prática começaram ainda na pré-história, através de trocas de mercadoria. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios que aqui viviam desconheciam qualquer tipo de moeda. Foi então que começaram as permutas, que também consistiam em trocas de objetos e alimentos. Quando se iniciaram as grandes lavouras de trigo, arroz, café, dentre outros alimentos, cada produtor ia ao mercado da cidade para trocar o excedente de sua produção por outras mercadorias. E aí surgiram os questionamentos acerca das equivalências de valores entre os produtos. E isso levou à necessidade do surgimento de uma moeda, na qual os valores de todos os produtos passariam a se basear. E assim as lojas e mercados passaram a comprar dos produtores e revender aos consumidores finais. Bom, galera, agora não se esqueça de dar aquele joinha aqui embaixo para que eu receba o seu feedback. E se inscreva no canal, porque isso me incentiva a gravar novas aulas semanais aqui no YouTube, então ajuda aí! Para entender melhor a história do comércio brasileiro, é preciso saber de fato o que é o comércio. Comércio é a troca de produtos. Antigamente, as trocas eram feitas por produtos de valor desconhecido, onde cada um valorizava o seu produto. Hoje, a troca é feita de forma indireta. Uma pessoa troca o dinheiro pelo produto que deseja. A invenção do dinheiro contribui para a simplificação e promoção do desenvolvimento do comércio. O comércio pode estar relacionado com a economia formal, que é firma registrada dentro da lei, ou a economia informal, que são firmas sem registros que não pagam impostos. O comércio informal traz prejuízos ao país, pois clonam qualquer tipo de produto para a venda mais barata e isso resulta em altíssimos prejuízos. O mercado é o lugar público onde negociantes expõem e vendem seus produtos. O surgimento do mercado como um espaço físico ocorreu na antiguidade, antes da invenção do dinheiro. Independentemente da existência do dinheiro, é a oferta e a procura por mercadorias ou serviços que permite a existência do comércio. O comércio pode ser realizado entre países, o que chamamos de comércio exterior. Nesse caso, o país se organiza para importar e exportar. Exportar é quando um produto ou bem é vendido para fora do país. Importar consiste na entrada de um produto estrangeiro no país. O comércio atacadista vende produtos de grande quantidade, visando donos de mercado que recebem descontos maiores por ainda revenderem a mercadoria, enquanto o varejista vende produto unitário e visa os consumidores finais para o próprio consumo do produto. A atividade comercial no Brasil teve início ainda no período pré-colonial, entre 1500 e 1530, quando os primeiros navegantes portugueses desembarcaram e tiveram contato com os indígenas. As trocas comerciais, ou escambo, eram constituídas principalmente por instrumentos de metal, tais como faca, facões, tesoura e machado, que eram objetos desconhecidos pelos nativos aqui no Brasil, que eram comercializados por riquezas naturais, como pau-brasil, peles de animais, pássaros. A partir de 1532, com a efetivação da colonização, o comércio no Brasil começou a seguir regras rígidas,
determinadas por sua situação como colônia de Portugal. Assim como o estabelecimento do Pacto Colonial, era possível oferecer preços mais vantajosos às metrópoles europeias, ou seja, os europeus compravam barato e vendiam caro os produtos não encontrados naquele continente. O ano de 1808 é considerado marco importante do comércio exterior do Brasil, pois em 28 de janeiro daquele ano, Dom João VI assinou a Carta de Abertura dos Portos às nações amigas, rompendo com o Pacto Colonial e seu monopólio. Com isso, inaugurou-se uma nova fase da história brasileira, representada pela autonomia econômica e comercial do país. O Brasil tornou-se independente de Portugal em 1822. Entretanto, continuou aplicando o modelo comercial, ou seja, com produtos primários destinados à exportação, permanecendo seu comércio interno pouco expressivo. Somente após a Lei Áurea, em 1888, com a libertação dos escravos e os indígenas, os quais correspondiam à grande maioria da população, deu-se o primeiro passo para a constituição de um mercado consumidor interno. A longa evolução comercial do Brasil está dividida em diversos ciclos, nos quais houve comercialização interna e externa de diferentes tipos de produtos, entre os quais se destacam o açúcar, o cacau, o gado e o algodão no Nordeste, o café no Sudeste e a borracha na Amazônia. Inicialmente ligado ao mercado externo, o comércio brasileiro passou por alguns ciclos econômicos em diferentes períodos históricos. O primeiro ciclo foi a economia colonial, que foi caracterizada pela monocultura canavieira, na Zona da Mata, pela pecuária, no sertão, pelas especiarias nativas brasileiras chamadas de drogas do sertão no norte e pela mineração no sudeste. O segundo ciclo foi a economia no império, que se destacava a cafeicultura no sudeste. E o terceiro ciclo foi a economia da república, que deu destaque para o café e a industrialização. Com o início do processo industrial brasileiro, o comércio ampliou-se e atualmente encontra-se inserido no dinamismo proporcionado pela globalização. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos que o comércio pode ser dividido como a troca, a compra e a venda de produtos, mercadorias ou valores, visando ao suprimento de necessidades básicas ou obtenção do lucro, e também vimos a longa evolução do comércio no Brasil, que está dividido em diversos ciclos. Dentre eles, destacam-se a economia colonial, caracterizada pela monocultura canavieira, a economia do Império, que é impulsionada pelo café, e a economia da República, na qual se destaca a industrialização. Por hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não colhe do colega, mas colhe do careca. Até mais!